Ateta Moyate, significa boa tarde. Conforme o tema, eu vou falar um pouco baseado o que o tema diz. Como olhar mas não como um povo todo Yanomami, mas como olhar de um Yanomami, quanto a mundo civilizado, quando o avanço e o processo de desenvolvimento não indígena cada vez mais se avançando e, ao mesmo tempo, a gente se tornando inferior, o que tem a ver com a segurança pública e limite das terras. Então, eu sou o Yanomami que vem de região no interior de São Gabriel da Cachoeira, que fica localizado próximo ao Pico das Neblinas, mas hoje em dia, atualmente, eu estou atuando, acompanhando a causa do povo Yanomami como todo em Roraima, dentro da organização chamada Rutucara Associação Yanomami, que é coordenado pelo Davi Copenau, Yanomami. Então, desde 2012, estou na Rutucara e o nosso mandato vai terminar em 2016. E depois do término do trabalho, acredito que estarei retornando de novo na minha comunidade. Então, quando se fala nós Yanomami, quando através do movimento em 1987, o movimento conduzido pela FOIRNE, Federação das Organizações do Rio Negro, nós Yanomamis começamos a participar movimentos indígenas. E aonde a gente percebemos, aonde a gente compreendemos essa força coletiva de estar reivindicando terras indígenas, direitos que estão constituídos. E, a partir daí, isso motivou os Yanomami de criar organizações da terra Yanomami. Hoje em dia, existem 5 associações Yanomami dentro da terra Yanomami. Então, uma delas que articula é a Rutucara, na qual eu estou atuando como representante do Yanomamis do Amazonas. Quando a gente leva limite a tradução do limite das terras indígenas e limite das fronteiras entre países, na compreensão, no olhar dos povos Yanomamis tradicionais, isso para eles se torna como um choque. Eles percebem que sociedade não indígena está dividindo o que não deve ser dividido. A mãe, comparando, mãe não se divide, ser humano não se divide, vida não se divide. A tradução, geralmente, o ensinamento vem ao contrário para nós jovens que estamos à frente da política não indígena, a política do governo, acompanhando essas expressões, essas divulgações, esses olhares, essas perspectivas do governo. Os tradicionais traduzem muito contrários. Então, as consequências dessas divisões atingem o povo, consegue dividir, mas não visões, mas consegue dividir mentalidade dos povos indígenas. Por isso, a escola ela é compreendida também por outros povos
que tem mais acesso, que tem mais contato com as cidades, vamos supor, compreende tem outra visão, considera como um problema. Ao contrário, nós, junto com as lideranças tradicionais, compreendendo a região de Roraima até o Tototobi, com a divisa do estado de Roraima e entre Amazonas, compreendemos que a escola, a educação, ela é uma ferramenta de diálogo. Ela não traz os problemas. Quem causa problemas é aqueles que criam muitas recomendações que o humano não indígena chama de leis. Escola, na nossa compreensão, não traz divisão. Ela traz, vem como um instrumento facilitador de a gente dialogar com a sociedade. Por isso, por outro lado, outros tradicionais têm outra visão muito contrários. É a escola que traz a problemas, a influência muito negativa, ela é o caminho que traz, ela que traz todas as estruturas, ela que faz perceber muitas oportunidades, ela que faz descobrir muitas necessidades para os povos indígenas, com intenção, motiva os povos, inclusive jovens, de acessar tecnologia não indígena. Por isso, tem duas versões, até agora se tornou polêmico e está muito impossível a gente chegarmos em conclusão de que formas podemos estar levando em consideração que isso como benefício, mas hoje em dia, mas nem todos os povos indígenas, como Yanomami, têm acesso. Minoria tem acesso. Esse minoria se torna um grupo forte de estar divulgando, informando, interpretando a política do governo de maneira de como o Yanomami entendeu, mas ao contrário, mas de forma interpretações muito erradas. Por isso que o povo até agora não está totalmente, suficientemente sensibilizado quanto à política do governo. Então, hoje em dia, o Yanomami da Venezuela e Yanomamis do Amazonas. Antigamente, não tinha limite. Hoje em dia, tem os limites de países, entre países, tem limite de terra, tem limite de ser humano frequentar. Dos antepassados não existia fronteiras, que hoje em dia existe fronteira em Venezuela, na qual onde fica Santa Helena. Povos tradicionais, na nossa história, nunca existiu Santa Helena. Eles, infelizmente, como os tradicionais não sabiam contar números, nem contava que mês, que ano, nunca existiu. Depois que o trânsito, depois talvez na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que paralisou o trânsito, talvez houve essa divisão, houve esse limite que hoje em dia estamos falando, que ia e consequência disso, atingiu todo o povo indígena, limitou o seu trânsito. E hoje em dia estamos vendo as regras e muitas normas, requer documentações sérias para o Yanomamis transitar. Por isso que hoje em dia, eu não sei, entre aspas, próprios tradicionais costumam levantar, quem é que determinou isso? Se próprio FUNAI. A pergunta geralmente é feita para a FUNAI. FUNAI, quem que proíbe? Quem que dá ordem para o Exército fazer isso? É o governo. Quem é o governo? Você diz que você não representa o governo e você não tem a resposta? FUNAI nunca tem a resposta com essa pergunta. Quando se fala de segurança, Yanomamis hoje em dia mantém a sua segurança, mas não
ao inimigo, inimigo espiritual, inimigo não espiritual. Consegue fazer a prevenção através do espírito, através dos seus grupos Yanomami apto, Yanomami que consegue fazer a leitura da natureza, através dos sinais, que consegue traduzir sinais. Ele consegue alertar para que o povo se previne, para se prevenir. Então, o tempo comunica Yanomami, por isso que Yanomami consegue fazer a sua segurança em termos de doença, em termos espiritual, em termos de inimigos, ser humano. Conseguimos fazer essa segurança. Quando o parente falou que aqui no Rio, que eu não consegui memorizar o nome do rio, diz que há muitas assaltos. Dentro da sociedade Yanomami, entre Yanomami não há assalto. Somos muitos pacíficos de a gente dialogar, de a gente solucionar problemas não indígenas, cria muitos impactos, cria conflitos, se torna impossível de o povo dialogar novamente. Problemas cultural é muito fácil de a gente resolver, por isso que contato também é o problema, contato que trouxe males dentro das aldeias. Quem vai tirar isso, se cada vez mais a necessidade se tornou visível, se tornou forte, espírito da necessidade, espírito de muitas oportunidades, o Yanomami se tornar profissional, se Yanomami se tornar o algo, Yanomami quer operar tecnologia, essa necessidade é um problema. Então, por isso que hoje em dia tem dois fatores muito problemáticos, mas não somente para os Yanomamis, para toda a sociedade indígena. Isso se vê, esses dois fatores, como problemáticos. Hoje em dia, para a gente sensibilizar nossos jovens, cada vez mais multiplica o grupo. Por que hoje em dia multiplica isso? Porque muitos Yanomami já circulou na terra Yanomami. Até agora o Yanomami não circulou nas cidades grandes onde acontece muitas prostituições, onde acontece tráfico de droga. Ainda Yanomami é inocente de ver isso. Por isso que todas as associações, tanto do Brasil quanto da Venezuela, aconteceu recentemente encontro binacional no Lago Caracaranã para exatamente tratar esse assunto de jovens, para que não aconteça isso, mas não somente queremos tratar isso dentro das comunidades, mas desde que todo o povo Yanomami, do Brasil quanto da Venezuela, assuma isso como um tema única, para a gente tentar de fortalecer e valorizar nossa cultura, mas também não deixar e nem pensar de deixar o que somos e não querer de ser o que você não será, o que é o Napa, não indígena. É o que posso ser, querer ser o não indígena, mas eu nunca serei. Eu serei sempre Yanomami. Esse espírito queremos introduzir através da sensibilização por meio de encontro binacional. Esse é um tema que nós abordamos, mas não somente isso, se discutiu muitas terras Yanomamis da Venezuela. Esse diálogo também limitou
ou se não fez paralisar, limite, governo de os dois países, fez paralisar contato de Yanomamis, da Venezuela, do Brasil, porque requer, como já diz, para passar, tem que explicar muita coisa. Os tradicionais, quando estão fazendo o intercâmbio, troca de conhecimento, troca de materiais e imateriais, alguém tem que, ou seja, a FUNAI tem que estar no meio. Por que o Yanomami está levando muitos colares, muitos paricá, muitos penas de araras? Envolve até o IBAMA. Uma vez aconteceu isso no Alto Padaviri, onde o Guarda Nacional pegaram os Yanomamis, tomaram todos os seus artesanatos, estava vindo para a região do Padaviri para um encontro cultural. O que aconteceu isso? Yanomami tinha que retornar, ou se não, tentou de enfrentar guarda, porque estava tomando o que não tem fim comercial. O que o Yanomami possui como artesanato, como colares dele de uso pessoal, não tem fim comercial. Por isso que precisa muita explicação, por isso que isso também fez paralisar o contato. Não é só via estrada, via aéreo que está difícil, não. Até via terrestre também fez impedir também de a gente dialogar, intercâmbio, como o povo Yanomami surgiu, acontecia. Hoje em dia, o mundo civilizado se tornou um monstro de impedir no nosso diálogo e nosso contato. Muito obrigado, somente, nada menos, eu queria dizer isso.